noite. Que bom ver vocês aqui. Você sabe o que eu vou falar para o pastor? Eu vou falar para ele, para nós fazermos culto para as crianças todo domingo. O que vocês acham? Precisa fazer todo domingo, né, gente? Porque olha que coisa mais linda vocês todos aqui. Eu estou muito feliz, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse agora é o momento da nossa história. Só que no momento da história, nós precisamos ficar quietinhos. Tentar, né, gente, não fazer barulho. Tentar não ficar conversando com o amigo. Para quê? Para a gente ouvir tudo que vai ser falado na história. Para a gente não perder nem um pedacinho. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês sabe me dizer qual é o livro mais lido no mundo inteiro? A Bíblia. Gente, palmas para as crianças. Parabéns, vocês sabem. Agora eu vou fazer outra pergunta. Por que a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro? Palavra de Deus. Por que, Maria? Porque é de Jesus. Muito bem. Mas também tem mais uma coisa. Por que a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro? Sabem por quê? Porque tudo que está escrito dentro dela é verdade. Tudo que está escrito lá é fato real. Mas, pastora, quando a gente assiste um filme, uma história em quadrinhos, muitas vezes os filmes, as histórias em quadrinhos são coisas que foram criadas, foram inventadas. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus e tudo que está escrito nela já aconteceu ou vai acontecer. Tá bom? Então tá. Então nós vamos ouvir uma história agora. Mas cadê a minha Bíblia? Como que eu vou contar a história para vocês sem a minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? A minha Bíblia. Ai, obrigada. Pesada, Eliane? Obrigada. Quase do tamanho da Eliane a Bíblia. Muito bem. Aqui dentro da Bíblia tem a história de hoje, tá bom? Então nós vamos começar a ouvir essa história. Oi, meu amor. Por que ela é tão grande? Porque tem muitas histórias. Por isso que ela é tão grande. Depois, quando acabar, eu deixo você olhar aqui dentro. Combinado? Oi. Esqueceu? Esse viu? É de papel, isso mesmo. Então vamos lá, vamos ouvir a história de hoje, tá bom? Vocês conhecem aqueles dois ali? Davi e Golias. Davi, isso mesmo, é Davi e Golias. Mas nós vamos andando pela história até a gente chegar na história de hoje que chama Um Rei Diferente. O nome da história é Um Rei Diferente. E depois vocês vão entender. Pois então, todo rei tem um trono. Muito bem. É no trono que o rei se assenta para passar as regras para todas as pessoas. Um rei também, ele manda em toda aquela cidade, todo aquele lugar. E quando as pessoas vêm conversar com ele, ele está sentado no trono. Muito bem. E todo rei também tem uma coroa. O rei tira a coroa em algum momento? Nunca tira. Eu acho que para tomar banho, né? E para dormir também, né? Eu acho, então tá. Mas o rei, ele usa a coroa a maior parte do tempo da vida dele, durante o reinado, tá bom? Mas o que tem a ver, tia, a coroa, o trono, com Davi e Golias? Nós já vamos descobrir. Esse aqui é Davi. E Davi, ele era um menino pequeno ainda, assim do tamanho do Derek ali, ó. Ele era bem jovenzinho. E Davi, ele era pastor de ovelhas, por isso que ele tem o cajado. E Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Olha só, ele cuidando das ovelhas do pai dele. Só que em volta da casa de Davi não tinha pasto, não tinha grama, não tinha lugar perto para elas comerem. Então Davi, ele tinha uma harpa que ele tocava, ele pegava o seu cajado, ele pegava a sua funda e ele ia então cuidar das ovelhas do pai dele bem longe da casa dele. Fala, meu amor. Funda você vai descobrir daqui a pouquinho, eu vou te explicar. Tá bom? E aí, então, ele ia cuidar das ovelhas do pai dele longe da casa dele. Não era pertinho. Ele
ele chegava a ficar 3 dias fora, porque não tinha pastagem ali perto para as ovelhas comerem. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Um certo dia, Davi colocou as ovelhas tudo ali e foi dormir um pouquinho. Só que de repente ele escutou: uau! Que bicho será que foi esse? Esse ainda não era o leão, pareceu o leão, né? Urso, eu não sei fazer barulho de urso. E aí ele escutou o urso. Davi falou: meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? O urso veio para me comer. Que nada, o urso foi para comer as ovelhas do pai de Davi. Davi então pensou: e agora, o que eu vou fazer? Ele foi lá, pegou o cajado dele que estava na mão dele e espantou o urso. Não, ele foi lá e matou o urso. Gente, imagine, ele era pequeno, jovenzinho. Ele conseguiu matar o urso. Mas passou alguns dias, Davi estava de novo lá cuidando das ovelhas dele, bem calmo, bem tranquilo. Agora veio um leão, e o leão fez: uau! Eu vou comer as suas ovelhas. E Davi falou: não, você não vai, porque eu sou de Deus e eu vou lutar com você. E Davi foi e matou o leão também. Gente, ele era pequeno, mas não, o urso ele matou um dia, o leão ele matou outro dia, mas ele matou os dois, Davi. Viu só como ele era? Ele era maravilhoso. E aí um dia, oi Manu, só com o cajado e a força que Deus dava para ele. Fala, querido. Deus dá força para... Porque, Deus dá força que vem no coração dele. É só a gente ter Jesus no coração que ele nos enche de força e a gente tem coragem, tá bom? No final você vai entender também. Aí o que aconteceu? Oi, princesa. Fala. Depois que acabar isso aqui, tem muita coisa mais legal ainda, tá bom? Vocês se preparem, mas vamos lá. Vamos continuar a história, senão a gente não chega no final. Combinado? Aí então um dia Davi veio para casa. E o pai dele falou assim: Davi, eu estou muito preocupado com os seus irmãos que estão lá na guerra. Os irmãos de Davi, os mais velhos, eram guerreiros. Eles lutavam. E aí ele foi lá. Oi, querido. O que ele falou, Cris? Para ajudar os irmãos dele, isso mesmo. E quando ele chegou lá para ajudar os irmãos dele, que o pai dele mandou ele levar pão. Gente do céu, quando ele chegou lá para ajudar os irmãos dele, os soldados de Israel estavam assim, ó. Todo mundo assim, ó. Todo mundo tremendo, passando mal de medo. Mas medo de quê? O urso já tinha morrido. O leão já tinha morrido. Eu vou contar para vocês. Eles estavam com medo de Golias, aquele gigante enorme. Golias era muito mal. Golias era dos filisteus. E aí Golias falou assim para o povo de Deus, ó, para os soldados de Deus, os guerreiros: manda um de vocês vir aqui. Vem aqui, aquele que lutar comigo. Se vencer, seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer vocês, vocês serão nossos escravos. Ele disse desse jeito para eles. Só que os homens do exército de Deus, nenhum teve coragem de ir lutar com Golias. Olha o tamanho dele. Ninguém teve, ficou todo mundo com muito medo. E quando Davi chegou lá, pera um pouquinho. Quando Davi chegou lá, os irmãos dele falaram isso para ele. Davi então falou assim: vocês estão com medo? Esse gigante está 40 dias afrontando o povo de Deus e ninguém foi lutar com ele. Eu vou lá, eu vou lutar e eu vou matar esse Golias. Só que ele era pequeno, ele não tinha espada, ele não tinha nada. Aí pegaram Davi e levaram para o rei Saul. Chegou lá, levaram para o rei Saul. Chegou lá na frente de Saul, falaram assim: ô rei, esse rapaz aqui falou que vai matar Golias. O rei falou: ai meu Deus, tão pequenininho, não sabe lutar, nem espada tem, como é que vai lutar? Mas o rei não tinha opção, ninguém queria lutar. Foi então que o rei Saul foi e colocou a roupa dele em Davi, a armadura dele em Davi. Só que o rei Saul era grande, Davi pequenininho. Davi saiu assim, ó, desse jeito. Era muito grande e muito pesada. Oi, meu amor. Era muito pesada. E aí, então, ele não conseguia. Ele falou: rei, pode tirar tudo isso aqui de mim. Eu não consigo lutar com isso daqui. Aí, Davi, então, saiu da presença do rei. O rei falou: coitado, vai morrer.
Vai morrer hoje ainda, porque é o tamanho do Golias, é o tamanho de Davi. Mas que nada, chegou a hora da funda. Ele foi e pegou a sua funda. O tiozinho ali atrás, que eu não me lembro o nome dele agora, ele está com o estilingue. Hoje usa o estilingue, os meninos. Olha lá na mão dele o estilingue, olha lá, está todo mundo vendo? Olha lá, ele trouxe um estilingue. Estão vendo? Levanta para eles verem o que é o estilingue. Ah lá, gente, olha lá. Viram? Aê! Só que naquela época não tinha, era desse jeito. Davi então pegou o cajado numa mão, a funda na outra mão. E antes dele ir onde estava Golias, ele passou num rio. Tinha um rio, vocês viram aqui? Ele pegou 5 pedrinhas. Ele pegou as pedrinhas mais redondinhas, mais lisinhas, mais bonitinhas que tinha. Ele pegou e colocou no bornalzinho que ele tinha assim do lado e foi. Só que quando ele começou a ir na direção de Golias, Golias falou assim para ele: ei, acaso eu sou um cão para você vir atrás de mim com pau e com pedras? Ele falou e começou a zombar. Aí Davi falou para ele: você pode vir até mim com espada, com lança, mas eu vou em você, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi atrás de Golias. E a palavra diz, a Bíblia diz que ele começou a amaldiçoar Golias, começou a rir. E o povo que estava atrás de Golias, amaldiçoar Davi. E o povo que estava atrás de Golias, os filisteus começaram, como que ele vai matar Golias? Hoje, ainda hoje a gente vence o povo de Deus. Mas aí, Davi, de repente, pegou uma pedra daquela, colocou na sua funda e girou. Girou e pá, soltou a pedra. A pedra, pá, na testa de Davi. De Golias, na testa de Golias. E Golias então caiu de cara assim no chão. A história da Bíblia conta que ele caiu de cara no chão. Aí o povo do mal, dos filisteus, acharam que Golias ia se levantar. Que nada, Davi foi lá correndo, subiu em cima de Golias, subiu em cima dele e foi pegar a espada dele. Mas a espada dele era enorme. Aí ele tentou pegar até que ele conseguiu. Ele pegou e pá, e cortou a cabeça do gigante Golias. Ai Senhor, cortou. Ele era do mal, ele era um homem inimigo de Deus. Sabem o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Na hora que ele matou Golias, o povo dos filisteus gritou: ai Senhor, como você falou. E fugiram, foram todo mundo embora correndo. E o povo de Deus, glória a Deus. Tá bom? Então ele foi e matou Golias. Fala, Benjamin. Hã? Nossa, eu também, só de pensar. Aí sabe o que aconteceu? Davi, fala, meu amor. Não, cortou aqui, ó. Ele pegou a espadona bem grandona assim e pá, e arrancou a cabeça do gigante fora. O gigante, ele era muito mau. Ele era muito, muito maldoso. Olha como Davi fez, ó. Davi saiu com a funda, a pedrinha, jogou. O gigante caiu assim de cara no chão. Ele pegou a espada e pá, e cortou a cabeça dele fora. E assim ele venceu Golias. E aí então, Davi continuou sendo pastor de ovelhas ou não? Não. Sabe o que Davi foi ser agora? Davi começou a ser um guerreiro. A partir daquele momento, Davi também tinha uma espada, também começou a vestir aquelas roupas, e Davi foi um guerreiro. Ele foi e começou a lutar pelo povo de Deus. E toda a batalha que Davi tinha, ele vencia todas elas. Só que com o passar do tempo, Davi foi coroado rei. Davi se tornou um rei. Ele se tornou um rei que adorava a Deus. Mas tia, Davi nunca pecou? Davi nunca fez nada errado? O que vocês acham, gente? Pecou, não pecou? Sabe por quê? Porque ele era humano. Só que Davi tinha uma qualidade enorme. A qualidade dele é que ele orava, ele se arrependia e ele pedia perdão para Deus. Davi pedia perdão para Deus pelo que ele tinha feito. E ele foi um excelente rei. Mas os anos se passaram. Davi foi ficando velhinho, até que chegou um dia ele morreu. Aí, quando o rei morria, outro rei
assumia o lugar. Outro rei morria, outro rei vinha e reinava. E assim por diante. E aquela coroa passava de rei para rei. E aí o tempo foi passando, muitos anos foi se passando, até que chegou o dia deste rei aqui, ó. Olha a cara dele, vocês acham ele bonzinho, vocês acham ele ruim? Muito mal, né? Sabe como era o nome dele? Manassés, rei Manassés. Ele veio muito tempo depois de Davi. E Manassés fez tudo o que era errado. Tudo que Davi tinha feito de bom, esse rei Manassés fez tudo o que era errado. Vocês sabem o que ele fez? Ele pegou, mandou colocar no templo de Jerusalém, que era a casa de Deus, colocou estátuas, imagens, esculturas. Ele deixou o povo fazer tudo de errado que não podia fazer. Manassés deixou fazer. Mas ele reinou para sempre? Não. Ele também morreu. Quando Manassés morreu, outro rei tinha que assumir o lugar dele. E esse rei foi bom pela cara dele, não foi? Não, né? Olha que cara de ruim. Olha só, o nome desse rei aqui é Amon. E Amon, filho de Manassés, também foi muito ruim. Oi, princesa. São maus, isso mesmo. Oi, filho. É um vigarista. Então, ele fazia tudo que não agradava a Deus. Assim como Manassés deixou que colocasse na igreja, no templo de Deus, todas as coisas erradas, Amon também deixou. Só que Amon um dia também morreu. E aí então, outro rei tinha que assumir o lugar dele, não é verdade? E aí então que vem o nosso rei diferente. A história que diz, um rei diferente. Quem será que reinou depois de Amon? Não foi Salomão. Olha quem reinou depois de Amon. Uma criança de apenas 8 anos de idade. Quem aqui tem 8 anos? Levanta a mão para eu ver. Olha só, imagine vocês reinando. Olha só, cuidando de um povo todo, sentado no trono. Será que a gente ia conseguir? Mas Josias, ele era um menino que ele tinha ouvido sempre a história de Davi. Ele já ouvia falar quem foi Davi. Sabe quem foi Davi? Tataravô de Josias. O que é tataravô? É o avô do vô, do vô, do vô e do vô. Porque todo vô tem um vô, não tem? Então foi assim. E aí Josias se lembrava das histórias que ele tinha ouvido de Davi. E aí então Josias, vamos ficar quietinho para a gente ouvir? Então, está quase acabando já. Então Josias pegou e pensou, esse povo está fazendo um monte de coisa errada. Esse povo está fazendo um monte de pecado, mas eu ainda sou uma criança. O que eu vou fazer? Foi aí então que os anos foi passando e Josias não desistiu de ser rei. Ele foi continuando, foi aprendendo um monte de coisa. E um dia ele tinha 16 anos de idade. Josias já havia crescido, ele já estava um rapazinho. E então ele conheceu a Deus. Ele entendeu quem era Deus e ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Todo aquele pecado, tudo aquilo que as pessoas vinham fazendo, tudo aquilo que os reis deixavam fazer, não estava certo. E aí um dia, então, Josias falou assim, já sei por onde eu vou começar a mudar as coisas. Ele foi e chamou um homem chamado Ilquias. Que nome legal, né? Ilquias. E Ilquias era o sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Templo, como uma igreja, o templo de Jerusalém. Ele chegou e falou assim, Ilquias, o templo está estragado, está feio, está sujo, vamos reformar o templo? E aí foi então que eles começaram a reforma do templo de Jerusalém. E eles começaram a pintar e arrumar e colocar a reforma do jeito que agradava a Deus. E quando Ilquias estava lá fazendo a reforma, ele achou um pergaminho. No meio daquela bagunça, no meio daquela sujeira, no meio daqueles ídolos que tinham levado para lá, Ilquias achou o pergaminho e ele pensou, e agora? O que eu vou fazer? Isso aqui é a palavra de Deus. Ele sabia que era a palavra de Deus. Foi então que Ilquias correu com o pergaminho e entregou a um homem chamado Safã.
Safã, ele era o escriba de Jerusalém. Quem sabe me dizer o que é escriba? O escritor, o escriba, escrevia e também lia. Toda vez que o rei ia dar uma ordem ali no trono, o escriba estava do lado e ia escrevendo tudo. Então, o Ilquias entregou para ele, ele foi e levou Josias. Quando Safã começou a ler para Josias o que estava escrito lá, Josias começou a chorar. Josias começou a gritar. Josias começou a ficar muito triste. E de repente Josias foi, o rei rasgou as suas vestes e deitou no chão. E ele entendeu que tudo aquilo estava muito errado. Porque o que estava escrito no pergaminho que ele estava lendo era a palavra de Deus. E sabe o que estava escrito lá? Estava escrito que Deus estava muito triste porque aquelas pessoas estavam fazendo tudo aquilo. Ele estava muito triste porque levaram as imagens, as esculturas, toda aquela coisa, todo o pecado que estava naquele povo lá. Aí então foi que ele terminou a reforma. Olha como ficou o templo. Ficou maravilhoso o templo. E aí então um dia Josias pegou, ele já era mais velho, chamou todos os líderes de Jerusalém, os líderes de Judá, levou eles no templo e disse assim: a partir de hoje, ninguém deste lugar vai adorar outro Deus que não seja o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. E também a partir de hoje, vamos renovar a aliança com Deus. E ele então celebrou a Páscoa. Gente, não é maravilhoso celebrar a Páscoa? E eles não celebravam a Páscoa há muito, muito, muito tempo. Sabe por quê? Porque eles tinham se esquecido de Deus. O povo estava em tanto pecado que havia se esquecido de Deus. E um dia Josias cresceu. Ele também cresceu. E ele ficou adulto, ele se casou, ele teve filhos. E a história da Bíblia fala que um dia ele foi para uma batalha e ele morreu. Josias também morreu. Mas a Bíblia também fala que ele, que nunca teve, eu falei para vocês que Davi era bom, né? Só um pouquinho. A Bíblia também fala que nunca teve e nem nunca haverá um rei tão bom como Josias foi. Mas, pastora, todo rei nasce, todo rei morre? Não. Existe um rei que não morre. Existe um rei que não perde o seu reinado. Existe Jesus, meu amor, existe um rei que não perde o seu trono. A coroa dele não é de papel. A coroa de Jesus. A coroa de Jesus é assim, ó, para todo sempre. E a Bíblia diz que Jesus está sentado do lado de Deus. Está sentado do lado direito de Deus, num trono. Ele é um rei para todo o sempre. Amém? Mas aí então, Jesus está lá. E aí, quando vocês ficarem bem velhinhos, onde vocês vão morar? No céu. Eu também vou para o céu. Vocês também vão para o céu? Ah lá, todo mundo vai para o céu. Mas, para ir para o céu, nós temos umas condições. Oi, meu amor. Exatamente, e nós vamos se encontrar com ele lá nos céus, né? Então o que acontece? A Bíblia diz que Jesus está lá aguardando a nossa volta e ele vai vir nos buscar. Mas um dia, Jesus não veio na terra? Jesus veio na terra, ele veio aqui por nós. E me diz uma coisa, o que parece essa cor amarela? Ouro. Parece o ouro? O que mais que parece? O sol, a alegria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia... Oi, princesa. Um coração. A Bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro. Vocês já imaginaram que quando a gente for para o céu a gente vai andar em ruas de ouro? A Bíblia diz também que lá no céu tem mansões. O que é mansões? Casas. Então, se hoje a gente mora numa casa que a gente não gosta muito, ou a gente acha que não está boa, não se preocupe, porque quando nós formos morar no céu, nós vamos morar em mansões. Eu vou ter uma mansão, você vai ter uma, outro vai ter uma. Oi? Vai ser de graça. Lá no céu vai ser de graça. Não precisa pagar.
A sua casa vai ser maravilhosa. Fala, meu amor. Hã? Ah, então, mas é assim, ó. A Bíblia diz também que lá no céu não vai ter sol. E lá no céu também não vai ter lua. Então lá no céu vai ser escuro o tempo inteiro? Não, lá no céu não vai ter escuro, mas não precisa do sol e não precisa da lua, sabe por quê? Porque lá no céu a glória de Deus é tão grande, que vai clarear o céu inteiro. E tem uma outra coisa que tem lá no céu, sabe o que é? Lá no céu você pode subir na árvore e se você cair, você não vai se machucar. Porque a Bíblia diz que lá no céu não tem choro, lá no céu não tem dor, lá não tem tristeza, lá no céu a gente não vai ter problema. Pastora, então eu não vou precisar mais tomar aquele remédio amargo? Nunca mais. E se você cair, não vai tomar injeção, gente. Olha que maravilha morar lá no céu. Não, lá no céu não vai ter soco na cara. Sabe por quê? Lá no céu não vai ter soco na cara? Porque lá ninguém vai brigar. Ninguém vai bater em ninguém. Sabe por quê? Como é seu nome? Como, meu amor? José. Sabe por quê, José, que ninguém vai brigar lá no céu? Eu vou explicar para você. E essa parte é triste, José. Lá no céu tem uma coisa que não pode entrar. O que não pode entrar lá no céu? O pecado. Dá um exemplo de pecado para mim. Roubar. Que mais? Xingar. Que mais? Brigar. Que mais? Eu vou contar um pecado para vocês que não pode entrar no céu. Sabe quando o papai e a mamãe falam assim: ei, desliga o celular. Você fala: já desliguei, mãe, pode dormir. Mas quando a mamãe fechou a porta, pá, o celular de novo. Pecado. Quando a gente assiste coisas que não é para assistir, pecado. Quando a gente briga na escola. E quando a gente tira uma nota baixa, aí chega em casa, a mãe fala: e daí, foi tudo bem na avaliação? Ó, mãe, ó, mas tirou, ó. É pecado. Então a Bíblia diz que o pecado não vai entrar no céu. E agora, o que a gente vai fazer se a gente peca, se a gente faz coisa errada? E quando a gente faz coisa errada, o nosso coração fica desse jeito, triste, o nosso coração fica sujo pelo pecado. Mas aí então, nós não vamos morar no céu? Ou tem uma solução para isso? Tem uma solução. E o nome dessa solução é Jesus. Um dia, Jesus estava com Deus lá no céu. A Bíblia diz que ele era o único filho de Deus. O único. Mas o povo na terra estava pecando tanto, estava fazendo tanta coisa errada, que ele falou assim: Jesus, vai lá na terra, desce lá pelos meus filhos, por todos aqueles que estão lá. Eu preciso que eles parem de pecar para vir morar com Deus no céu um dia. Foi aí então que Jesus veio. E aqui ele morou alguns anos. E aí o homem mau e a mulher má fez o que com Jesus? Matou Jesus. E ele ficou na cruz? Ele está na cruz? O que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou. Depois de quantos dias ele ressuscitou? 1, 2, 3. No terceiro dia Jesus ressuscitou. Lembra que eu falei para vocês onde ele está? No céu, entronizado para todo o sempre. E Jesus então veio e derramou lá naquela cruz. Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Sabia? Se Jesus precisasse olhar apenas por cada um de nós e derramar o sangue dele, ele faria. Ele veio então lá na cruz e derramou o sangue dele, tão precioso por mim e por você. Sabe para quê? Para que a gente não ficasse afastado de Deus. É assim, ó, faz de conta que aqui é o céu. E lá, aqui é o céu e lá está a gente lá. Só que aqui entre a gente e o céu está o pecado. Se está o pecado, como que eu consigo chegar a Deus? Eu não consigo. Então Jesus veio, Deus veio e mandou Jesus para morrer por mim e por você, para derramar o sangue dele. É a única forma da gente morar no céu para todo sempre. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se o papai e a mamãe chegam hoje e falam assim para você assim, ó, hoje você vai morar lá em Curitiba.
Com quem, mãe? Não sei, vai morar lá. Vocês vão? Não. Se o papai e a mamãe falam assim, ó, vão morar lá no Japão, mas com quem? É japonês, mas eu não sei quem é. E aí, como que a gente vai? Então, como nós vamos morar no céu? Fala, meu amor. É verdade, no Japão, quando aqui é dia, lá é noite, é verdade. E aí, o que acontece então? Se a gente não conhece Deus, como nós vamos morar com Deus no céu? Se aqui a gente não vai para outro lugar sem conhecer a pessoa, como nós vamos morar com Deus no céu? Então, por isso agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção. E essa pergunta eu vou fazer para as crianças e para os adultos. Eu quero que todo mundo preste atenção nessa pergunta que eu vou fazer agora. A única forma de nós morarmos no céu, vencendo o pecado, é o sangue de Jesus. Para o meu coração ficar desse jeito. Mas para que eu chegue naquele ponto do coração ficar daquele jeito, eu tenho que ter Jesus na minha vida. E como eu faço? É pedindo para Jesus vir morar no meu coração. É dizendo para Ele, Jesus, perdoa os meus pecados. E eu recebo o Senhor como meu Salvador. Então agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aquele adulto ou criança que quiser, levante a mão. Quem quer nesse momento pedir para Jesus vir morar no seu coração? Quem quer dizer para Jesus, eu te recebo nessa noite como meu Salvador? Amém? Mais alguém quer falar para Jesus, Senhor, vem morar no meu coração. Eu quero, em nome de Jesus, ficar com o meu coração daquele jeito. Mais alguém? Não? Então agora eu quero pedir para vocês que abaixem a cabeça, os adultos também. Fechem os olhinhos, eu vou orar. Conforme eu vou orando, vocês vão repetindo. Combinado? Diz assim, Senhor Deus, nesta noite, eu entendi que eu preciso do Senhor Jesus na minha vida para morar por todo sempre no céu. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e eu te recebo nesta noite como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Sabe o que eu vou falar para vocês agora? Que agora Deus não tem só Jesus de filho. Todos vocês são filhos de Deus. E nós somos amigos de irmãos de Jesus. Mas tem mais um segredo. E qual é o segredo agora? Então tá bom. Eu entendi que eu vou para o céu, que eu não posso pecar, que o sangue de Jesus me limpa, eu entreguei a minha vida a Ele e está tudo bem, eu não vou pecar mais, nunca mais, é assim? Não, não é assim. Sabe por quê? Porque nós somos humanos e nós erramos e nós pecamos. Então agora vocês já têm Jesus na vida de vocês. E toda vez que vocês pecarem, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão orar e falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque se a gente estiver em pecado, o nosso coração vai ficar assim. Então, como eu vou entender que eu preciso pedir perdão para Deus sempre? É na cor verde. Mas o que tem a ver a cor verde? O que a cor verde lembra vocês? As plantas, Maria. Que mais? A esmeralda. Que mais que a cor verde lembra? As árvores. Sabe por quê? A grama. Isso significa que nós temos que crescer. Nós precisamos crescer. Tia, mas eu vou crescer que nem a árvore? Não, não é isso. Mas nós precisamos crescer na palavra de Deus. Nós precisamos vir sempre na igreja. Nós precisamos ler as historinhas. Nós precisamos ouvir a historinha que as professoras contam nas salinhas. Tá bom? Então, a partir de hoje, vocês já têm Jesus no coração. E assim, com uma cor verde, vocês vão crescer sempre com Ele. Amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus agora? Pode ficar em pé. Vou falar mais uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim como vocês, o rei Josias era criança. E o rei Josias, ele fez a diferença onde ele estava. Então, vocês sendo criança,
Mesmo assim, na escola, em casa, na igreja, brincando na rua, onde vocês estiverem, sejam diferentes. Lembrem que vocês entregaram a vida ao Senhor Jesus, que hoje vocês são filhos deles. Amém?